Oficialmente, boa noite, protagonista. Vai, eu adoro as nossas terças-feiras à noite. E hoje estamos recebendo nada menos do que Cíntia Kelly, mentora de empreendedores com um currículo assim gigantesco, mas principalmente especialista em transformar a vida das pessoas. Ela já começa assim com um maravilhoso dia e você já toma um impacto assim, você fala, meu Deus. É mesmo, pode ser maravilhoso. Então, sim, gratidão por ter aceitado o convite, compartilhar esse conhecimento, essa transformação toda que você já traz na sua energia. E fique à vontade. Estou aqui já com o meu caderninho da riqueza para aprender mais ainda. Vou até colocar meu fone. Maravilhosa noite, suas lindas, que prazer inenarrável, Ju. Obrigada por ter me dado essa oportunidade de conversar com vocês sobre esse assunto que eu amo tanto. Esse conteúdo que eu vou trazer para vocês é uma palestra autoral. Quando eu terminei a minha pós-graduação de neurociências, eu olhei para Deus e falei: tá, e agora? O que que eu faço com isso? E aí, na semana seguinte, me veio todo esse conteúdo, toda essa palestra, e é onde eu sei que é o meu propósito divino, tá? Então, o que eu vou passar para vocês, algumas coisas podem ser básicas, a maioria de vocês já sabem, mas eu desafio vocês a falarem se vocês colocam em prática. Porque muitas coisas vocês vão falar, beleza, eu já sabia, mas eu não sabia a importância que isso tem para alta performance profissional. Olha que legal. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre as verdades da neurociência para o nosso dia a dia. Muito obrigada, todas vocês, por estarem aqui. Obrigada, Ju, mais uma vez, por esse convite, por essa oportunidade. Já começo a falar que eu não sou muito adepta ao Zoom, então, de vez em quando, eu vou pedir uma ajuda para a Ju, tá? E para vocês me falarem se está aparecendo para vocês. Primeira pergunta é se está aparecendo a apresentação na tela. Ainda não. Não, né? Então, aqui eu Não tenho que esquece fazer de assim. compartilhar o som. É, o som. Tá carregando. Tá aparecendo, mas não ainda na tela cheia. Tá bom. Agora tá? Tá, agora tá. Ai, muito Vou bom. fechar meu áudio. Tá bom. Então, vou começar, hein? Pessoal, hoje a gente vai falar sobre neurociências para o dia a dia na prática, porque a gente ouve muito falar de neurociência, né, na televisão. Muitos gurus usam esse nome para impactar pessoas, para falar sobre física quântica, e na verdade ele está falando de um esoterismo, um misticismo, que não tem nada de física quântica, na verdade, nem se fala física quântica, na verdade é mecânica quântica, né, para a gente falar do sub dos átomos. E então o que eu venho trazer para vocês é o básico, é a prática. Nada de esoterismo, misticismo, apesar, né, de eu ser uma entusiasta sobre energia. Hoje eu vou trazer algo para vocês sobre ciência, né? Falando um pouquinho sobre o porquê disso, por volta de 2011, 2012, que eu já empreendi, né? Eu estive aí como empreendedora, eu comecei a buscar o que que eu vim fazer no mundo, para que eu sirvo, o que que, né? O que que eu tenho de propósito. E aí, eu comecei a ir para esse caminho de estudar mecânica quântica, física quântica, energia, lei da atração, e aí fui para tudo quanto é tipo de religião, e começou a virar uma salada na minha cabeça. Chegou uma hora que eu não sabia o que que era ciência, o que que era cientificamente comprovado e o que era só o que falavam, porque não funcionava. Eu falava, não está funcionando essa lei da atração, meu Deus. E aí foi por isso que eu busquei essa pós-graduação de neurociência aí.
Tudo ficou mais claro, tá? Então, hoje, esse conteúdo que eu vou levar para vocês é sobre o equilíbrio entre a saúde física, mental, para que vocês tenham sucesso, para que vocês tenham alta performance mental, porque tudo começa aqui. Tudo que você for pensar, inventaram a roda, descobriram o fogo, e tudo desde a época das cavernas começou na mente. Tudo começa na mente, tá? Então, é isso, é essa ferramenta que você precisa trabalhar para te dar alta performance, sucesso, a riqueza que a Ju fala. Começa aqui, tá bom? Então, para quem não me conhece, eu sou a Cíntia Kelly, eu sou mentora de empreendedores já há um tempo. Eu trabalho hoje no Sebrae, sou analista de negócios, onde eu consigo cumprir o meu propósito divino e ainda ganhando muito bem, né? Eu sou graduada em administração e marketing, pós-graduada em neurociências e dezenas de cursos, desde cursos de é, integrativa complementar, terapia integrativa complementar, no nível de sou mestre Reiki, terapeuta EFT e todas essas coisas, né? E aí eu juntei todo esse conhecimento para conseguir levar para o maior número de pessoas o como eu consegui me curar. Porque eu também, né, quem me conhece sabe que eu já estive no subsolo do fundo do poço, e quem me tirou de lá foi eu mesma, foi a minha mente. Quem me colocou lá foi a minha mente, e quem me tirou de lá foi a minha mente. É... E aí, quando a gente fala, tá, mas onde está Deus aí? Se Deus está em tudo, se Deus é tudo, ele será que ele não é sua mente também? Né? A gente tem o nosso livre-arbítrio, mas tem uma força maior? Tem. Você que tem o livre-arbítrio para usar ela para o bem ou para o mal, para cima ou para baixo, tá bom? Bom, deixa eu tentar tirar esse negocinho daqui, aqui. Beleza. O que que a gente vai aprender hoje? O poder da mente empreendedora, saúde física e mental para alta performance no empreendedorismo. Vou falar um pouquinho de motivação e inteligência emocional bem rapidinho, porque eu tenho certeza que vocês já estão cansadas de ouvir curso dali de inteligência emocional. A gente vai falar um pouquinho de bem-estar e práticas saudáveis para a gente conseguir deixar nosso cognitivo bem redondinho. E dinâmica integrativa, que a gente vai fazer no final, uma vivência. Preparem os corações aí, tá bom? E aí eu gostaria que vocês falassem para mim o que é sucesso para você. Eu gostaria que vocês abrissem aí a câmera, o microfone, cada um falasse para mim de uma forma rápida o que é sucesso para você. Quem pode começar? Rosana? Fechou. Ju, quer começar você para instigar as protagonistas? O que é sucesso para você, Ju? Conta pra gente. Sei se vale. A Andresa quer falar, ela já está prontinha Ah, aqui. então pode. Abriu o microfone. Bom, o sucesso para mim é estar bem, né? É esse bem-estar mental, físico, financeiro, profissional, é o que engloba todas as áreas da minha vida. Relacionamentos. Então, eu não penso que o sucesso ele é apenas só para quem tem dinheiro, só para quem tem um alto cargo, só para quem está faturando milhões. Né? Tem muita gente aí que está faturando milhões e perdeu a família. Então, o sucesso para mim ele está inclusive nas pequenas coisas. Por exemplo, hoje eu consigo almoçar com os meus filhos todos os dias. Né? É muito difícil o dia que isso é raro quando não acontece. Então, para mim, esse é um marco de sucesso. Quando eu comecei a empreender, eu queria ter mais tempo para a maternidade, agora eles estão crescendo, estão ficando adultos, mas é um marco de sucesso. Estar com mulheres no mundo todo, né, e conseguir impactar com o meu trabalho, para mim também é um marco de sucesso. Então, eu entendo que o sucesso, a gente precisa ter isso bem claro
para saber quando a gente chegou nesses marcos. Mas eu acho que hoje, tá, as pessoas elas colocam muito o marco de sucesso apenas na riqueza, no dinheiro, no bem-estar material. E para mim não é só sobre isso. Olha que interessante, Ju. Que legal. Eu demorei um pouco para descobrir o meu propósito, né? Porque o nosso propósito ele vem nato. Você nasce com ele, né? Eu falo que cada um veio com um propósito e tem um dom, um talento, uma habilidade única, exclusiva que é só sua. E a gente se perde no caminho, né? Pela sociedade ambiente e os próprios cuidadores que não sabem, né? Deixar isso aflorado em você, te incentivar. E quando eu redescobri o meu propósito, para mim, sucesso é estar no caminho desse propósito. Olha que legal. Eu não preciso atingir o final. O trajeto, o caminho de estar nesse propósito, para mim, é o sucesso. E o legal que você falou, aí engloba várias outras coisas, né? Aí vem a saúde física, eu preciso da saúde física e mental para eu estar no meu propósito. Se eu não estiver bem com os meus filhos, eu não consigo estar no caminho do meu propósito. Então, tem bastante coisa envolvida. Que legal. Eu queria ouvir de mais alguém, porque o sucesso, ele é único para cada um. Para cada pessoa, o sucesso, a palavra sucesso tem uma percepção diferente. Eu queria ouvir mais alguém. Eu Quem posso tem falar, coragem? Ai, eu que tenho, eu bom. posso compartilhar. Compartilha, meu amor. Para mim, ser uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa com sucesso, é uma pessoa que ela consegue viver de maneira digna. Hoje eu me considero, apesar de eu não ter as coisas que eu desejei, que eu sempre sonhei, eu me considero uma pessoa de sucesso. Por quê? Eu consigo me alimentar bem, eu consigo ter uma boa vida, eu consigo viajar, ir pro Rio, ver minha família, quando tiver com vontade. Então, eu consigo. Ah, eu quero sair. Eu consigo sair. Hoje, que São Paulo me permite muito fazer alguns passeios, que eu não gasto nada. Então, muitas das vezes eu vou a show, vou a teatro, eu tenho acesso a lazer, eu tenho acesso à saúde, eu tenho acesso à educação, a estar aqui nesse clube, compartilhando saberes, adquirindo conhecimento também. Então, para mim, sucesso, ele vai além do ter. O sucesso, para mim, ele é o ser, é o hoje. Hoje eu me considero uma pessoa bem-sucedida, embora eu não tenha as coisas que eu quero. Ainda, Ainda. ainda. Mas eu me considero uma pessoa de sucesso. Essa semana eu fiquei. Eu achei até engraçado. Eu fui pra uma festa no outra semana. Me deu vontade, eu fui para o Rio para uma festa. Então, quando eu cheguei lá, eu fiquei parada, olhando assim, e eu fui só para isso mesmo. Eu fui para casa de uma amiga minha, ficamos lá, passamos o dia, jantamos à noite, fomos para o rodízio de camarão. Aí, quando foi mais tarde, fomos para a festa, e eu fiquei parada, assim, olhando, a música tocando, o DJ botando para torar. Eu olhando assim, botei a mão na cabeça, falei, cacete, Ah, cacete. Eu saí de casa só para vir para uma festa. E antes, eu não conseguiria, quando eu morava no Rio, antes de eu estar onde eu estou hoje, eu nunca poderia fazer isso, nunca poderia fazer o contrário. Vir para São Paulo, só para curtir uma festa e voltar para casa. Parabéns. Eu quase É isso chorei, eu fiquei mesmo. olhando para assim, eu não vou chorar, querendo chorar. Não vou chorar. Mas eu estou muito grata por ter conseguido ir, voltar e estou aqui, sabe? Foi Ah, muito, foi muito maravilhoso. É isso. parabéns, meu amor. Parabéns. É sobre isso mesmo. Que show. Quem mais gostaria de falar? O que que é sucesso para você? Olha lá. É, Agora sim eu tô pronta. Para mim, vai muito de encontro com um pouco do que a Gi falou. Para mim, a questão do sucesso é muito relacionada à liberdade. Falo que liberdade de escolha. Então, eu poder estar em um lugar e com as pessoas que eu quero, poder comer. Então, assim, essa liberdade de escolher. Então, está muito relacionado a isso. Poder viajar, poder acessar lugares. Então, para mim, o que me traz essa questão de realização e de dizer
né? Cheguei lá, né? O lá que é muito relativo, é quando eu tô numa posição que eu posso escolher. E eu acho que pra gente que vem um pouco da escassez, até o básico, né? Eu escolher o que eu quero comer. Então, para mim, eu falo muito que quando eu me vi num momento que eu falei, eu posso comer o que eu quiser, eu falei, eu tenho sucesso, tipo assim, né? Que era uma coisa que vinha muito. Então, que nem sempre pôde. Então, para mim, hoje, igual a Gi falou, né? Ah, eu fui para um evento e só fui lá para isso. Então, poder ter essas escolhas para mim é muito importante. Pagar 10 libras numa coxinha. Adoro. Ir Pra para mim é restaurante, gente, é uma consagração de sucesso para mim também. Eu sinto, ai, que energia eu sinto quando eu posso sair para ir comer em restaurante. Ai, amo. Gente, meu Deus. Quem mais? Mais alguém quer contribuir? O que que é sucesso para você? Então, vou seguir aqui, meus amores. Bom, aqui, com a conclusão desse conteúdo, eu quero que vocês tenham o autoconhecimento. Peraí, que tem alguma coisa aqui. Peraí, gente. Deixa eu saber, tirar aqui. Autoconhecimento, gestão das suas atitudes, reconhecer a importância de identificar as emoções, conduzir adequadamente a sua vida, mesmo na correria que a gente está, planejar, praticar ações, porque não adianta a gente só saber, a gente precisa colocar em prática as ações que fazem sentido para a nossa evolução, né? E agora eu gostaria que vocês falassem para mim qual círculo roxo é maior. Esse que tem as bolas laranja grande também, ou esse que tem as bolinhas laranja pequena? Qual círculo roxo, o círculo interno, é maior? Falem para mim, pode abrir o microfone para falar, por favor. Não são do mesmo tamanho? Mas... É Não isso que eu ia falar, sei, são do mesmo tamanho. Para mim, tem parece mais, que o das bolinhas pequenas. que esse é Também. maior, né? Sim. Então, estamos entre igual e esse aqui, né? Olha só, gente, eles são exatamente iguais. Vou até voltar, porque realmente parece que esse aqui é maior, a nossa percepção, e quando a gente muda, eles são iguais. Por que que eu trouxe essa brincadeirinha aqui? O nosso ambiente, ele influencia totalmente a nossa percepção e ele pode distorcer a nossa realidade, tá? Então, essa metáfora dessas bolinhas é para a gente começar a ter consciência do ambiente que a gente está. Será que o ambiente que a gente está trazendo uma percepção da realidade que a gente quer ou não? Né? Tem aquela, você é a soma das 5 pessoas que você é verdade, mas o ambiente que você está também, tá? Agora mais uma perguntinha aí. Fato ou neuromito, né? Essa neuromito é bem legal. Fato ou neuromito? Vocês já ouviram falar naqueles gurus, né? Ai, a gente só usa 10% do cérebro. Compra o meu curso que você vai usar 100% do seu cérebro. Ouve esse áudio que você vai usar 100% do seu cérebro. Vocês já ouviram essa história do 10% do cérebro? Vocês acreditam que é fato que a gente só usa 10% do cérebro ou é neuromito? Fala Olha, aí, gente. eu acho que é mito. E eu não E acho que a aí? gente usa a capacidade máxima, mas eu também não acho que é só 10%. Tem dia que eu acho que eu não uso nem 10. Eu também acho que é pouco. A gente não usa a nossa capacidade toda, mas 10 eu acho que é muito bem. Se bem que 10%, dependendo do valor, pode ser coisa pra caramba. Olha só,
a gente usa 100% do nosso cérebro. Porém, entretanto, o nosso poder cognitivo a gente não usa 100%. Então, o nosso cérebro em si, essa coisa tangível na nossa cabeça, ele realmente se funciona ali 100%. Mas eu vou explicar mais para frente, tem a parte dos pensamentos, emoções, inteligência, as conexões neurais, neuronais, aí sim a gente não usa 100%. E como que a gente faz para usar? A gente vai falar um pouquinho disso mais para frente, tá bom? Esse aqui eu não sei se vai parecer para vocês, mas dê uma olhadinha nas laterais da foto. Parece que está se mexendo? Parece. Juro para vocês que não é um vídeo. Essa é uma ilusão, é uma foto parada. Depois eu mando a apresentação para vocês conferirem. É uma foto parada. Que quando a gente olha para as laterais, parece que ela está se movendo. E aí eu pergunto para vocês: aonde vocês estão focando a sua atenção? Porque aonde você está colocando a sua atenção é ali que vai se movimentar. Você está focando no problema ou está focando na solução? Porque se você estiver focando no problema, é ali que vai se movimentar. Se você estiver focando na solução, é ali que vai se movimentar. Na escassez ou na riqueza? Na saúde ou na doença, né? Quem aqui já ouviu falar do experimento do Dr. Masaru Emoto? Ju, vi a mãozinha. Já ouvi falar. Já? Já ouvi Bom, falar também. legal. O experimento do Dr. Eu, Masaru Emoto. Dona Gisele e protagonistas do dia D. Olha, eu Tem falei, um gente. vídeo do Massaro dela Eu falando. falei, Exato. gente. No dia D tem, Ju, sobre isso? Tem, Eu, hein? Cai Ah, fora. mas não vou tirar a surpresa, pode. o Dr. Masaru Emoto, bonitinho, resolveu congelar as moléculas da água quando esta água havia sido submetida a alguma emoção, né? E aí, como que ele iria colocar a emoção na água? Ele resolveu colocar através das palavras. Então, ele colocou palavras de amor, de obrigada, de apoio e também de ódio, de insultos, né? Palavrões, maldições. E aí, quando ele congelava e depois ia olhar no microscópio, ele via essas figuras diferentes quando a água tinha sido submetida a essa ressonância da palavra. Então, a nossa palavra tem poder? Tem muito poder. Ela ressoa uma frequência vibracional que a própria molécula da água se modifica. E aí foram feitos experimentos com o arroz, porque o arroz cozido, ele contém bastante água, né? Então foram colocados, fizeram assim, não vamos falar, vamos escrever num papel a palavra amor, depois a outra ignorada e a outra de raiva. Aí, só com a palavra escrita, sem falar, o mesmo arroz, um continuou branquinho, o outro começou a apodrecer e o outro apodreceu de verdade. E o que que isso quer dizer? Quer dizer que quando você escreve algo, você está ressonando naquela frequência do que você está escrevendo. Olha que incrível isso. Ele não falou, ele não transmitiu a frequência vibracional da palavra, mas ele, ó, intencionou na hora que ele estava escrevendo, ele pensou. E esse fato de pensar já movimentou as moléculas da água. E aí, eu pergunto para vocês, olha só, quantos por cento do nosso corpo é água? Isso aqui, ó. E aí, se a gente está falando, ah, mas eu não falo palavrão, mas eu estou pensando. Ah, sim, eu não penso coisa ruim, mas eu estou assistindo TV, telejornal. O que que você acha que está acontecendo com o seu corpo, com as moléculas da sua água?
com as moléculas das suas células, do seu corpo, as moléculas de água da célula do seu corpo. 5 minutos de telejornal atual equivalem a 5 horas de baixa imunidade no seu corpo. Isso é científico. Por quê? Ah, como assim? É mágica? Não. A frequência que está sendo jogada para as moléculas de água das células do seu corpo. Então, agora, esse impacto mesmo. O que a gente está mandando para as moléculas do nosso corpo? Ah, eu não assisto, mas não falo, mas penso, ou estou num ambiente ruim, é isso que está transformando, tá? E aí tem as doenças psicossomáticas, psicopatológicas, né? As psicossomáticas são aquelas que vêm só do pensamento, as psicopatológicas que já somatizou no corpo, né? E eu tô falando de gastrite, tô falando de úlcera, tô falando de câncer, sobre isso, tá? Então, a neurociência basicamente tem mais, né? Mas assim, para a gente entender melhor, era o que eu tinha falado antes. Ah, 100% do cérebro, 10% do cérebro. Então, a neurociência ela é basicamente dividida em duas partes. A parte cognitiva, que a gente não tem como pegar, que são os pensamentos, a aprendizagem, memória, sentimentos, antes de ele ser disparado para o corpo, né? E tem a parte biológica, que é a neuroanatomia, que foi a parte mais chata da minha pós-graduação, que o cérebro ele é fatiado de assim, de assim, de assim, para você estudar ele, né? E eu não sabia que tinha neuroanatomia, foi bem difícil. É a parte tangível, é a parte, né, do nosso sistema nervoso. E olha que legal, a neurociência, ela não estuda só o encéfalo, né? Porque o cérebro é uma parte do encéfalo, o cérebro nem é tudo isso que está aqui. Então, é o cérebro, aí tem o cerebelo, tal, e é chamado de encéfalo, né? E a neurociência não cuida só disso, ela cuida de todo o seu sistema nervoso, que ele vai por todo o seu corpo, até a pontinha do dedo do seu pé. É muito legal. Então, vamos agora mais para puxar a sardinha para o nosso lado, né? Falar da mente empreendedora. A mente empreendedora tá só, ai, a mente empreendedora. É mente, corpo, corpo e mente, né? Em algumas palestras que eu dou, a Ju já fez a posição Mulher Maravilha. Gente, isso não é balela, não, tá? Quando você posiciona o seu corpo numa condição de sucesso, né? Ai, venci, a gente levanta a mão. Por quê, né? Levanta a mão. Onde está o manual do vencedor que quando vencer faz, venci. Isso tudo leva informação para o seu cérebro. Então, se você tá aqui, ó, depressiva, ou no celular aqui, o seu corpo acha que você está depressiva. Você tá com os ombrinhos baixos, caído, cabeça baixa, e vai mandar informação para o seu cérebro. E vice-versa. O que você pensa, que eu vou falar da autossugestão, o que você ativa, o que você visualiza na sua tela mental, vai jogar neurotransmissores para o seu corpo. O povo fala que são os hormônios da felicidade, mas não é hormônio, não. É neurotransmissor. Estou falando de dopamina, serotonina, ocitocina. Esses não são hormônios, são neurotransmissores, né? E aí, o desempenho empreendedor versus cortisol, né? Dependendo da situação, o corpo masculino joga adrenalina para o homem. Já para o da mulher, ele joga cortisol. Então, a gente precisa ficar sempre atenta, né? O tal do orar e vigiar, sempre atenta para o cortisol, na verdade, o cortisol ele é bom. Só que em demasia, né? Em altas doses, aí ele já é o estresse, tudo. Então, a gente precisa controlar um pouquinho mais os nossos pensamentos, as nossas ações, para não deixar esse cortisol fazer mal para a gente, tá? E aí eu falei para vocês das doenças psicossomáticas, excesso de cortisol, excesso de estresse, excesso de ansiedade, tristeza, mágoa, sim, causa câncer, sim. Então, muita atenção para o que você, não só para o que você está consumindo, mas o que você está pensando, onde você está vivendo, o que você está ouvindo.
Você está lendo. Uma vez uma aluna me perguntou, ai, Cintia, eu adoro ler livro de suspense e crime, mas o resto eu faço tudo bem. Estou prejudicando? Tá. Ah, mas é só um livro. Ah, mas o seu cérebro não sabe o que que é real, o que não é. O seu cérebro não sabe se você só está lendo ou se você está vivendo. Tem vários experimentos na neurociência. Tem até fizeram um experimento com um cara que já estava no corredor da morte lá, e ele assinou um termo que gostaria de contribuir com a ciência e tal. Vendaram os olhos dele, falaram para ele assim: ó, a gente vai cortar seu pulso e você vai pingar sangue até morrer. Aí vendaram os olhos dele, colocaram uma goteira de sangue no pulso dele, passaram um papel. Ele morreu, porque ele achou que ele sangrou até morrer. Isso é falando da parte ruim, né? Cancela. Agora, da parte boa, tem experimentos onde foram colocados atletas fazendo um circuito e atletas imaginando que fizeram os circuitos. Até a musculatura dessas pessoas que imaginaram que fizeram um circuito se alterou, a musculatura. Então você pensa, né? O poder da nossa mente é imenso. E aqui, falando um pouquinho, né? Vocês conhecem bem esse filme, né? Então, ele trouxe bastante consciência para a gente do quão importante é o equilíbrio emocional, o autocontrole, tentar ser positivo, resiliente, né? É real. Né? Tem coisinhas que não ali, mas é bom trazer esse tipo de filme, trazer um pouco da consciência de como são os nossos sentimentos e emoções, né? Eu falei para vocês aqui também que neurotransmissores não são os tais dos hormônios da felicidade, mas eu vou falar para vocês como que a gente faz para conseguir esses caras, né? Ocitocina, dopamina, endorfina, serotonina, né? Eu vou falar, tá bom, é legal, é bonitinho falar, todo mundo tá falando de dopamina aí, né, gente? Onde você vê é dopamina, como que a gente faz para conseguir ter esses neurotransmissores para ajudar a gente a ter esse equilíbrio e esse autocontrole, para que a gente aumente a nossa produtividade, tá bom? Então, olha só, bem rapidinho aqui para vocês, basicamente a gente divide o cérebro em três áreas, né? A gente fala de cérebro trino, que é o neocórtex, que é a parte ali do raciocínio, né? Do reflexo, da decisão rápida, né? Então, o neocórtex, que é a parte maior. O cérebro límbico, que na verdade é um monte de circuitarias, né? Ele não é dividido, mas foi definido que é um monte de circuitarias que cuida do quê? Da emoção, da percepção, tá bom? Que do amor, né? Dos mamíferos, falam, né? O cérebro límbico. E o reptiliano, esse sem vergonha desse reptiliano, ele é instintivo para a sobrevivência. É esse sem vergonha que faz a gente lutar ou correr, que libera o cortisol para a gente em excesso, quando a gente trava, vergonha, medo, né? O nosso cérebro pensa da época das cavernas e fala: e aí, é luta ou corre? E aí você fica, ah, meu Deus, mas eu não tenho nenhum leão tentando me pegar, não tem nenhum mamute querendo. Aí você, né, fica essa briga toda porque a gente não tá na época das cavernas. Mas o cérebro reptiliano manda um monte de informação e o que ele faz? Ele, ó, bloqueia o seu raciocínio lógico. Quando você entra no cérebro reptiliano, você não consegue raciocinar, tomar decisões básicas, gente. Eu já entrei num transtorno de ansiedade generalizada, onde eu não conseguia tomar decisões de qual roupa eu ia colocar, qual mistura que eu ia descongelar do congelador, coisa básica, ele desliga, coisa básica. Imagina para você tomar decisão de negócios, para você tomar decisão de investimentos. Se você está no cérebro reptiliano, por causa da ansiedade, a vida louca, você não consegue tomar decisões certeiras para o seu sucesso, tá? Então, estou trazendo isso para vocês entenderem um pouco dessa circuitaria e a neurociência ela fornece esses insights para que a gente possa tomar melhores decisões
baseado na alta performance do cognitivo, tá? Então, vamos começar pela saúde física. Se você não tiver uma saúde física em dia, o seu cérebro mesmo, né, a massa cinzenta ali, ele não funciona direito. Olha só que legal. Talvez eu me adiante aqui, mas quando a gente dorme, falar de o dormir, né? Vou falar mais para frente, mas vou falar agora para não ter perigo de eu esquecer. Quando a gente dorme, o nosso cérebro faz uma limpeza. Não tem vocês conhecem, né? A gente faz drenagem linfática, né? A drenagem linfática dá uma limpada na drenagem do nosso corpo, e o cérebro ele faz uma drenagem linfática, que são dos linfos. E isso só acontece quando a gente tem as 7, 8 horas de sono. Quando a gente tem menos, a gente não consegue, aliás, o nosso cérebro não consegue fazer essa drenagem linfática e fica cheio de sujeira no nosso cérebro, tá? Então, primeira coisa, né, dormir bem. Falando da atividade física, faça atividade física condizente com a sua realidade. Por exemplo, se você está num transtorno de ansiedade generalizada, se você for para academia, aquele estímulo todo, né? Porque vocês podem até perceber que toda academia é laranja, né? O laranja, a cor laranja, ela estimula batimentos cardíacos para você ter mais energia, para você ter mais ansiedade, para você conseguir falar na musculação. Se você está sofrendo uma ansiedade, esse estímulo não vai ser legal para você. Então, vai caminhar na natureza, vai fazer caminhada no parque. Ah, se não tem um parque, vai na praça, dá voltas na praça, mas o fato de você ver o verde, você ver a água e você caminhar ali, já vai ativar neurotransmissores como serotonina e dopamina. Caminhada. Quanto? Se, olha, se você fizesse 1 hora por dia, estava excelente. Não dá. Tá bom, 1 hora a cada 3 dias. Se não dá, meia hora a cada 3 dias. Não dá, vai no sábado, 1 hora e meia lá, mas faça caminhada. Isso vai estimular bastante tanto o seu cérebro quanto o seu cognitivo, tá? Contribui para a sua clareza mental e muitos outros benefícios. Cardio, a gente já sabe, né? Estou falando dos benefícios neurológicos, né? Outra muito importante aqui, que a gente esquece ou não faz de propósito, é beber água. Não é beber suco, não é beber suco de caixinha, pelo amor de Deus, não é beber refrigerante, beber água. Quanto de água tem que tomar? 35 ml por quilo. Bora todo mundo abrindo a calculadora aí. Ó, pega seu quilo vezes 35. Deu a quantidade em mililitros, né? Então, por exemplo, eu tenho 70 quilos vezes 35 ml, deu 2.450. É isso que eu tenho que beber de água? Não, esse é o mínimo que eu tenho que beber de água. Por quê, gente? Principalmente nós mulheres, o nosso corpo consome um pouco mais de água. A gente precisa de água para lubrificar o intestino, a vagina, os olhos, a garganta, tudo. E a gente precisa de um pouco mais. Então, 2 litros, 450 é o mínimo do mínimo aceitável que eu tenho que tomar, tá? Então, faz aí a continha. Seu quilo vezes 35 dá a quantidade em mililitros, tá? É o mínimo. Legal? Água, de verdade. Para que o seu cérebro, quando você durma, tenha água para fazer a limpeza linfática também, tá bom? A alimentação, né? Vocês devem estar cansada de saber sobre a indústria aí, né? Dos ultraprocessados, processados. Gente, cada vez mais eu fico paranoica com isso, mas é real. Ah, mas eu comi a infância inteira e não morri. Gente, o que a gente comia na nossa infância não é o que tem hoje. O sorvete que era vendido não é da mesma marca, tô falando, não é o sorvete de hoje. Você pega rótulo das coisas, você fica chocado, chocada, né? Comecem a descascar mais e desembalar menos, né? Começa a pensar, dá trabalho? Tá, gente, eu sou uma mãe solteira com 2 bebês, trabalho fora, ainda sigo o meu propósito aqui fora, e mesmo assim eu me desdobro
em 30 para ir no sacolão 2 vezes, vou na feira, mercado, é só coisas mais naturais, uma vez ou outra, beleza, mas a alimentação vai influenciar sim nos seus pensamentos, na sua parte cognitiva, e se você não tiver com essa parte cognitiva boa, você não vai conseguir ter clareza até para cocriar ou para visualizar a sua riqueza, para visualizar o seu sucesso. Vai atrapalhar? Vai, tá? Se a gente for entrar um pouco no esoterismo, no misticismo, tem bloqueio de glândula pineal? Tem. Tem bloqueio energético quando você come ultraprocessado? Tem sim, tá? Mas como eu estou focada aqui na ciência, então eu falo para vocês que a alimentação vai atrapalhar para você conseguir ter um melhor desempenho e alta performance mental, vai, tá bom? É, deixa eu pensar aqui. Com os meus filhos, eu busco, assim, eles não têm o poder de escolha, né? Então eu busco realmente uma alimentação mais saudável para eles. Quando tem encontro de mães, eu sou a louca, me sinto uma extraterrestre, porque eu levo fruta para o parque e elas levam um salgadinho. E aí eu percebo que não é maldade, é porque elas não têm consciência, não sabem. E aí cabe agora a vocês que sabem procurar saber o quão bem ou quão mal faz um alimento ou não, tá? Isso é muito sério, tá bom? Começa a mudar a sua alimentação que você vai ver que começa a fluir muitas coisas na sua vida, tá? De vez em quando pode? Ah, pode, mas vai diminuindo, tá bom? O sono, eu já falei para vocês, o sono de qualidade, aquela história, trabalhem enquanto eles dormem. Ah, balela, você vai ter um piripaque logo, logo, que eu tive, tá? Experiência própria. Sono é importante, a gente tem me fugiu o nome agora, a gente tem o nosso sistema que identifica quando entardeceu, quando está amanhecendo. Então, tenta equalizar a sua rotina nessa. Então, 9 horas já começa a fazer higiene do sono. Quem não sabe o que é, depois, anota aí para pesquisar a higiene do sono. Aqui já começa, aqui 8h30 começa a higiene do sono, né? Então já vamos baixando as luzes brancas não tem mais, aí já não come, aí já vai baixando o som, tudo. Aqui telas, nem pensar, hein, gente? E aí, quando a gente vai dormir por volta das 9h30, aí tudo bonitinho, tranquilo, e de manhã a gente acorda muito melhor, tá? Enquanto a gente dorme, uma das coisas mais importantes é a consolidação da memória, a resolução criativa de problemas. O nosso cérebro, enquanto a gente está dormindo, ele está pensando. Quem aqui já. A Ju, eu sei que faz. À noite, você fala assim: cérebro, eu te comando para dormir, blá, 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 ter uma noite de sono legal e eu preciso resolver tal coisa. Tchau, tô indo dormir. Gente, incrivelmente, quando você abre o olho de manhã, vê a solução de um problema que você precisa resolver e não sabia qual caminho tomar. É real, tá? Podem fazer isso. Aí tem algumas práticas de você colocar o copo de água, aí você dá um gole e fala pro seu cérebro, resolve tal coisa, vou dormir. Aí quando você acorda, você bebe a água de novo, aí pum, vem a ideia, né? Acontece também que eu já fiz, é bem legal. Motivação e persistência. A dopamina, vocês sabem que ela desempenha um papel bem crucial na nossa motivação, né? Então a gente precisa sempre deixar que a dopamina esteja fluindo no nosso corpo para que a gente sempre tenha motivação, porque vamos falar a verdade, né? Menstruação, cólica, menopausa, a gente nem sempre acorda motivada. Hoje eu vou empreender, não. Então a gente precisa deixar o nosso corpo legal para que a gente consiga ter alguma motivação natural quando a gente nem sempre está motivada, né? Então façam essas dicas que eu estou dando para que você deixe o seu corpo fluindo com dopamina. Outra dica que eu vou dar, existe uma substância que eu falo que ela é o caminhão da dopamina. Anotem aí, chama triptofano.
triptofano. A banana, ela tem essa substância, triptofano, tá? Tem outras frutas que tem, mas, por exemplo, eu não sou muito fã de banana, não deixa meus filhos ouvirem, eles acham que eu amo banana, hein, gente? Como, finjo que tô comendo para eles comerem, não sou muito fã. E aí, como que eu faço para deixar esse bonitinho que eu falo que é o caminhão da dopamina, ele leva a dopamina para onde ele tem que ir? Existem suplementações, tá? Então, você pode procurar em casa de naturais, você pode e em farmácias também tem aquela parte de polivitamínicos, multivitamínicos, ou você pode pedir para o seu médico, médica, do que for, endócrino, nutri, todos, se você queria fazer uma suplementaçãozinha de triptofano. E aí ele vai te ajudar, inclusive, a você dormir melhor. Geralmente eles recomendam de você suplementar esse aminoácido à noite, e aí você dorme legal, ajuda no seu mental, na sua alta performance, e você deixa direitinho aí os caminhões da dopamina, tá? É uma dica aí que eu dou. É, deixa eu ver, podemos impulsionar a liberação da dopamina, né? Como eu falei para vocês, tem as atividades e tem esse segredinho também, né? E aí a gente também tem uma outra maneira de usar. Então, eu falei da parte física, falei como suplementar, e aí como que a gente faz para a parte cognitiva? É você pensar no que te motiva. Vai pensando aí, o que te motiva? São seus filhos? É você chegar, como vocês falaram, naquele resultado final? É um corpo perfeito? É um carro? É uma casa? E aí, o que que eu falo para vocês fazerem? O bendito do quadro dos sonhos, que a gente ouve tanto falar, né? O quadro dos sonhos nada mais é do que você deixar na altura da sua vista todos os dias o que te motiva. E isso também libera dopamina, olha que legal. Então, se você quer um corpo perfeito, imprime a foto de uma mulher que tem o corpo perfeito e coloca. Eu coloquei das Kardashians, né? No meu guarda-roupa. A foto do carro que você quer, coloca a foto. Onde você quer? É uma viagem? Coloca a foto da viagem. Isso vai te ajudando a sempre lembrar o que te motiva. Você olhar para essas fotos vai liberar dopamina e você vai conseguir com que tenha uma motivação adicional, porque no dia a dia a gente realmente não consegue ter essa motivação, né? O que mais? Definir metas, eu tenho certeza que a Ju cansa de falar para vocês serem muito claras com as suas metas, definir as suas metas, que elas sejam smart, né, alcançáveis, mensuráveis, que tenha, né, os passos das siglas do SMART, sempre deixar suas metas muito claras e celebrar, comemorar cada progresso, cada mini progresso, não deixa só, quando eu for para Londres, quando eu eliminar 5 quilos, quando eu tiver. Não! E os pequenos passos que você está chegando até lá? Comemora, celebra, brinda, consagra o brinde, sabe? Eu quero em breve poder encontrar vocês, que a gente vá num jantar, ou que a gente vá num barzinho, num restaurante, a gente brindar. O poder do brinde, sabe? A taça. E a Ju, quando eu viajei com a Ju, ela percebeu, eu vi que ela percebeu que quando eu fui brindar, eu não só falei tintim. Eu falei algumas palavras, eu até gravei, eu falei algumas palavras, então eu fiz consciente uma consagração de comemoração. Isso é bem importante, é um segredão para vocês, tá? Isso ativa, né, a circuitaria de recompensa do seu cérebro e já libera um monte de neurotransmissor, além da parte, né, energética, mística, tem coisa científica aí no meio, tá? Também, gente, a resiliência, né, a aceitação, beleza, eu tô aqui, beleza, eu tô seguindo, tô indo, tô tentando, tô conseguindo, tô fazendo a minha parte, tô fazendo a gestão de tempo, me comprometendo. E aí, isso tudo vai construindo uma resiliência que vai ficando cada vez mais forte. Olha que legal.
né? Eu achei legal que a Ju falou sobre trilhas, né? Então, são ali as suas conexões neurais e neuronais, que a Ju falou lá no Encontro Mulheres de Negócio, que são as trilhas, elas vão ficando mais fortes. É muito legal quando você vê até as fotos das conexões ali, das sinapses se conectando, quando você tem uma resiliência, mesmo que pequena. E aí ela se conecta, aí na próxima vez que você tiver que ser resiliente, ela já está muito mais forte. É muito legal. Então, isso é sobre você ter uma mentalidade forte para que cada vez você seja mais resiliente e seja não tão difícil você ser resiliente novamente, para você enfrentar os seus desafios, tá bom? Inteligência emocional, não preciso nem falar que a gente precisa ter, né? Eu muitas vezes não tenho, porque minha rotina ela é bem pesada, mas a gente precisa pelo menos tentar. Então, fazer essa prática consciente. Muitas vezes eu colo, escrevo também, tá? Na minha casa aqui, coisas, né? Para eu não me esquecer de ter inteligência emocional. Então, na espelho do meu banheiro tá escrito: eu sou pacienciosa. Porque ser paciente, gente. Ah, eu sou paciente. Paciente é quem tá no hospital. Eu sou pacienciosa. Então, eu tenho várias palavras que eu uso para autossugestão, autopersuasão, para eu conseguir ter inteligência emocional aqui no caos, que é minha casa com dois pequenos, sentindo é, 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 falta de uma figura masculina e precisando de tudo que precisam, né? Então, eu preciso desses recados para mim mesma, é bem legal. Atenção plena. Atenção plena, gente, é o tal do mindfulness, que é você, não é meditação em só, aquela meditação guiada, não é sobre isso, tá? O mindfulness, ele é respaldado pela neurociência e é você ter atenção plena ali no que você está fazendo. Tem várias formas de você praticar, né? E algumas pessoas até acham que, ai, meditação tem a ver com uma X religião, eu sou cristã e não pode. Gente, tem nada a ver. A gente está falando de mindfulness. Quem quiser anota aí para pesquisar depois algumas maneiras de você praticar. 5 minutinhos vai ser o suficiente para você ter um melhor controle emocional e ativar circuitarias ali de alta performance, tá bom? Então, 5 minutos como eu faço para ter atenção plena. Então, penso na minha respiração, escuto os sons e me mantenho calma. Tento, não preciso. Ai, só estou fazendo se eu tirar tudo da minha mente. Não. Você aceita o que vem. Ai, eu tenho que lavar roupa branca, senão vai acabar as camisetas da escola. Beleza, obrigada. Deixa passar. Volta ali para sua atenção plena. Ai, você não descongelou. Ai, o seu cliente, você esqueceu de responder aquele cliente. Ok, obrigada, deixa passar. E vai tentando. Na primeira você vai conseguir? Não. Na segunda você vai conseguir? Não. Na 10ª você vai conseguir? Não. Nunca vou conseguir? Vai. Persistência e perseverança para você conseguir ter essa atenção plena, tá bom? Práticas de bem-estar, né, que são respaldadas pela neurociência, o perdão e a gratidão. Como assim? Perdão e gratidão com neurociência? O que tem a ver? Tem tudo a ver. Perdão, auto-perdão e gratidão ativa áreas do cérebro associada à emoção, alívio, prazer, tá? Então, quem não tem o seu caderninho da gratidão, comece a pensar em como você vai fazer. Perdão não é sobre você chegar para a pessoa e falar assim, ah, que você fez de errado, tudo bem, eu aceito. Não tem nada a ver com isso. É sobre você parar de tomar o veneno do que outra pessoa fez de errado. Você não precisa concordar com a pessoa para você perdoá-la. Você não precisa concordar com o que ela fez para perdoá-la. É só você parar de tomar esse veneno. E o auto-perdão, a gente se culpa um pouco, né? A mulherada se auto-culpa pouco, né? E o Eu ia falar auto-perdão? disso, né? O Ju. auto-perdão, ele entra muito ali no experimento do japonês, Do Masaru Emoto, né? Porque a gente, tipo assim, a Cíntia chegou atrasada. Aí ela vai pegar e falar assim, Ju, desculpa, cheguei atrasada
E aí eu falei, não, tudo bem que você chegou atrasada. Aí eu chego atrasada. Eu vou ficar, caramba, Juliane, chegou atrasada, não sabia. Podia ter saído 10 minutos mais cedo, podia ter colocado no Waze, não traçou a rota, né? Então, a gente tem essa mania de não se desculpar, de não se perdoar, mas para o outro, a gente é muito gentil. A gente é muito mais gentil com os outros do que com nós mesmos. Então, eu acho que vale essa reflexão também. Com certeza. E a maternidade? A gente nem se autoculpa, né? Imagina, na maternidade, gente. Então, vamos começar a pensar como eu vou fazer práticas para me perdoar. Ho'oponopono, adoro. E perdoar o próximo também, porque não é sobre concordar com o que a pessoa fez com você, fez com o outro, fez. É sobre você se livrar desse veneno, tá? E o diário da gratidão, né? É legal você ter um caderninho, todos os dias de manhã você fala pelo menos 10 gratidões. Esse caderninho é mágico, fica com uma energia incrível. O estresse é inevitável, mas a sua gestão desse estresse é crucial, né? Então, beleza, Cintia, eu sou impulsiva. Eu sou, né? Então, você é impulsiva, o que que você faz? Gente, tem a técnica da respiração. Então, tem várias maneiras, né? Eu gosto de puxar o ar pelo nariz, contando até 7. Eu seguro o ar no meu pulmão, contando até 7. Solto o ar pela boca, contando até 7. E seguro vazio, contando até 7. Essa é uma que eu gosto. Por que 7? Porque é o número divino, mágico? Também. Mas, na verdade, quando você faz isso, você está ativando a parte racional, porque você está contando, e aí não vem um monte de pensamento na sua cabeça, entendeu? Então, é uma dica aí. Ah, fazer uma, duas não passou. Claro, você tem que ficar 5 minutos, fazer umas 20 vezes essa respiração, para você se acalmar, não ter uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, como eu já tive, tá? Visualização positiva também é lembrar qual foi, deixar sempre assim, qual foi o momento mais feliz da minha vida? Ah, foi esse, então tenta deixar até uma fotinho perto para quando você for explodir, você começar a visualizar, lembrar daquele momento, ajuda bastante também a ter o equilíbrio, não explodir, tá? Como eu falei antes, o cérebro ele não distingue o cognitivo, né? Ele não distingue o que é real e o que é imaginação ou virtual. Então, usa isso a seu favor e cuidado, né? Porque o que você pensa pode acontecer. Então, vamos usar isso a nosso favor, né? Vamos pensar no que a gente realmente quer, onde a gente quer chegar. E cuidado, hein? Tem que pedir direitinho. Eu brinco, eu falo, coitado do Deus, tá lá. Tá, minha filha, você quer uma casa? Fala, que bairro? É com piscina, eu sei, que cor? Cor é o piso, que cor, né? Vou até contar um segredinho para vocês. Essa casa que eu estou hoje, eu já contei para a Jo, ela foi co-criada com um livro que eu estava lendo sobre esse tipo de informação, mas um pouco mais na parte espiritual. E aí você fazia uma prática que você escrevia o que você queria. E eu escrevi, quando eu ainda morava na casa da minha mãe, exatamente a cor do piso, a cor da escada, de ser sobrado, sobre a vizinhança e as janelas. E aí, de repente, quando essa casa, 6 meses depois, caiu no meu colo, né? A casa de leilão, ela era exatamente o que estava escrito no caderno, e eu tenho esse caderno para provar para vocês, com as datas, né? Datas 6 meses antes da casa aparecer a oportunidade para mim. Então, cuidado, tá? Com o que você quer, pode acontecer. Resiliência, eu falei para vocês. Enfrentar os desafios, também falei que a cada vez você, a cada experiência, você vai fortalecendo as vias neurais e neuronais. Encarar os pequenos desafios diários é um treinamento. Então, quando acontece aquela, ai, um monte de coisinha chata aconteceu, não fica para baixo. Começa a ver o copo cheio, né? Que isso te ajudou? Até as coisas, os desafios, né? Eu não gosto de usar a palavra problema. O desafio é valioso, é um treinamento. Olha que legal quando você começa a enxergar dessa maneira, né?
E aí, eu vou fazer uma prática vivencial com vocês. Talvez eu tenha que pular uma coisinha ou outra aqui, mas eu mando depois para a Ju mandar no grupo de vocês. Mas aqui é só para dizer o quanto é importante vivências práticas. Por isso que eu vou trazer uma vivência prática para vocês aqui no final, tá? Ele ativa as sinapses e aí o processo começa a virar um hábito, né? Tem aquela história dos 21 dias, dos 90 dias que vira hábito, é real também, tá bom? Então, ó, esse exercício de mindfulness é basicamente você fazer essa contagem que eu falei para vocês. Então, só para vocês treinarem, puxa o ar pelo nariz, contando mentalmente até 7, segura calmamente, sem forçar. Forçar o seu corpo extremamente vazio. Quando você está fazendo isso, as ondas cerebrais do seu cérebro vão diminuindo, tá? Então a gente está em estado beta, que é fazendo, trabalhando, empreendendo, pensando, agindo. E aí, quando você faz esse tipo de respiração, ele vai para a alfa, né? Tem até a rádio alfa, você vai ficando mais good vibes. E aí depois quando você está naquele estado sonolento, já é o teta, que é onde o seu corpo está em sincronia, em frequência vibracional, para você visualizar coisas estrategicamente, para liberar química no seu corpo e você ser mais propício a conquistar. Olha que dica de ouro essa, hein? É isso aí. Ah, deixa eu voltar um aqui. Eu coloquei aqui embaixo, não sei se vocês já ouviram falar de frequência solfejo no YouTube. Tem assim, você joga lá no YouTube, no Spotify, né? Frequência vibracional, frequência solfejo com G. São frequências de música que tem uma vibração específica, que quando você coloca ela para você ouvir ou num ambiente, ela faz com que as suas células tentem se equalizar com essa frequência vibracional. E aí tem uma escala de Hawking que chama, que é uma escala das emoções com o número em hertz, que é aquela frequência equivale, mas aí precisaria de uma palestra inteira sobre isso, tá? Então, basicamente, coloca a frequência vibracional para você usar, para você ouvir, que dá bom. Ó, deixa eu dar aqui meu depoimento. Eu geralmente coloco no escritório, mas mesmo às vezes eu não tô no escritório, eu deixo tocando no YouTube com o ambiente vazio, entendeu? Porque às vezes, né, nós não estamos na mesma, e geralmente a minha frequência é alta, né? Porque eu faço, né, as meninas sabem que eu faço todos esses As rituais na práticas. manhã e eu faço questão, então a minha frequência é muito, ela é da metade para cima, quase todos os dias. Mas eu deixo o próprio escritório na frequência também. Então, às vezes, eu acordei, vou tomar banho, vou tomar café ainda, e aí eu deixo aqui no escritório, quando eu chego para trabalhar, o ambiente já está prontinho para mim. Então, às vezes, você fala, Arrasou. não consigo. Eu super ouço. Sábado de manhã, às vezes ninguém acordou aqui em casa, também ligo lá na sala. E aí você vai fazendo as coisas, acostuma. E eu Costuma. amo, faz muita diferença. Eu Faz. comecei com a frequência. A frequência do mundo, meninas, a nossa norma, a frequência que deveria estar todo mundo é a de 432, que ela ainda não é mega alta. Então a gente tem que estar, no mínimo, nessa frequência 432 Hz. Coloquem E aí é nos rituais. boa, Ju. E acrescento até que se você ligar uma frequência e você não gostar do que você está ouvindo, é que a sua frequência está tão baixa, descongruente, que você não gosta do que você está ouvindo. E às vezes eu Exato, coloco, Ju. incomoda. Não ouvi.
incomoda, né? Você começa a ouvir e Incomoda. aquilo começa a te incomodar, é porque você tá muito longe daquilo. Você tá discrepante. Às vezes eu coloco no escritório lá, né? E aí eu coloco baixinho e alguém lá do outro lado fala assim: Nossa, que barulho estranho é esse? E é bem aquela pessoa mais negativa. Aí eu finjo de louca, mas o quê? Que barulho? Meu, tá super baixo. A frequência, as ondas de rádio, né, às vezes não são perceptíveis ao ouvido, mas a frequência tá lá. E a pessoa fala, nossa, que barulho é esse? Olha só. Bom, A aqui, gente, né, só um né, pouquinho. A gente ia fazer um claro, evento no hotel. Como é o nome do hotel, Jana? Novo Hotel. Novo Hotel ali perto da rodoviária do Tietê. E aí a gente ia fazer Mulheres Milionárias lá, e aí eu fui lá com a Luana, com a Larissa, e a gente conheceu e a gente ficou encantado, e vamos fechar e vamos fazer lá, beleza. E aí a gente começou a cotar, né, som, painel de LED e tal. Aí o cara do som passou um orçamento, e aí no orçamento tinha um negócio que a gente precisava alugar de alinhamento da frequência do microfone. Por quê? Como tem o lance dos aviões, né? Ali tem um campo de Marte logo atrás, então interfere muito na frequência do microfone. E aí eu já pensei, gente, se a gente precisa de uma frequência extra para o microfone funcionar, imagina como que fica esse ambiente. E aí a gente desistiu. A gente boa. literalmente desistiu, porque, né, faz muito sentido. Às vezes a gente não se liga nessas coisas, ainda mais tinha acabado de acontecer um acidente, né? E aí toda hora acidente, acidente. Eu falei, então, essa já é uma energia muito caótica, eles estão tirando frequência de outros lugares para poder ficar monitorando os aviões. Não é isso que a gente quer, né? É aquele lugar que às vezes você vai lá, faz um evento, você vai dar uma palestra e as pessoas estão lá de corpo, mas elas não conseguem te ouvir porque a frequência está totalmente desalinhada. Nossa, Jô, e olha que incrível, que diferença faz você ter esse conhecimento. E agora vocês aí estão tendo também esse conhecimento que é, é isso. A vida é isso, a gente não tá vendo, mas tá rolando a frequência da internet, do microfone, de várias outras coisas, só que a gente não tá vendo. E a gente vive nesse automatismo e às vezes vai fazer um evento, tudo e não pensa nisso. Olha que legal. Que legal, Ju, essa contribuição perfeita. Então, a gente tem mais ou menos 70 mil pensamentos por dia, 48 pensamentos por minuto. O que a gente está fazendo com esses pensamentos, hein, gente? Vamos pensar nisso, hein? Então, usa a respiração para fazer o mindfulness, para dar aquela limpada nos pensamentos e ter consciência do que a gente quer vivenciar. O que a gente quer vivenciar, então, é o que a gente precisa deixar nos nossos pensamentos. E aí, na curiosidade, que também foi testada na neurociência, desses 70 mil pensamentos, 80% são negativos, é uma tendência do nosso cérebro, e 90% são os mesmos que ontem. Se 80% é negativo e 90% são os mesmos que ontem, a gente só está pensando negativo. Se a gente viver no automatismo, é automático. Porque o cérebro do mal, não, ele está fazendo o trabalho dele. O subconsciente está fazendo o trabalho dele de pegar toda a sua vivência negativa, jogar para sua amígdala cerebral, para te colocar no padrão, e aí o padrão, né, da sofrência, e aí, entendeu? Se a gente não tiver consciência e influenciar o nosso subconsciente, a gente é a tendência aí, tá? Então pensem nisso para sempre ter consciência. Opa, eu falo agora o cancela, né? Tô pensando nela, cancela, cancela, cancela e já muda. Tô pensando em outra coisa agora, tá? Eu tô conseguindo ter. Quando uma pessoa fala uma coisa negativa e quando eu penso negativo. Ah, é fácil? Não. Faz 5 anos que eu tô tentando isso. Agora eu consigo ter essa consciência, tá? Bom, falar um pouquinho de inteligência emocional, eu acho que vai ser redundante, eu acho que vocês já sabem bastante, é a capacidade de identificar os seus próprios sentimentos, e gerir tudo isso, né? Olha só, eu gosto aqui
dessa imagem, que é identificar, gerir e motivar. Identificar, gerir e motivar. É uma constante, tá? Os dois lados do cérebro nem sempre estão em sincronia, nem sempre estão conectados. O ideal é a gente tentar, porque uma parte, ó, o lado direito do cérebro, ele cuida do lado esquerdo do corpo. E aí, esse lado esquerdo é a parte mais criativa, emocional. Você pode ver até quem é canhoto, costuma ser mais artístico, tá? E o contrário, né? O cérebro esquerdo, o lado esquerdo, cuida do lado direito do corpo, que é a parte mais racional. Quando a gente deixa isso equilibrado, eu gosto até de olhar de um lado para o outro, tem uns pontos do EFT também que ajudam, para que você tenha esse equilíbrio, não deixar nem o emocional agir muito e nem o racional agir muito, tá? Esse vídeo aqui, Ju, eu vou pular, porque eu vou mandar para você mandar para o grupo delas, tá? Não vai dar tempo de eu falar sobre ele. Olha só, vou falar um pouquinho da comunicação aqui bem rapidinho. Comunicação assertiva, né? A comunicação assertiva não é sobre a gente falar mansinho, ser meiguinha, ou falar ríspida, falar grosso, ser, né, masculinizado, não. É sobre você ter assertividade e empatia, né? Não sei se vocês já viram essa imagem, ó. Um carinha é 6, para o outro é 9. Quem tá errado? Para um carinha aqui é W, o outro é M. Quem tá certo? Né? Para um é 4 e para o outro é 3. Olha essa última imagem, que legal. Então, nem sempre a gente está certa e o outro está errado. A gente precisa ter essa consciência de que a pessoa está na evolução dela, você está na sua, e a certeza, as crenças de cada um é aquilo. O que você vivenciou não é o que a outra pessoa vivenciou. Então, vamos ter consciência da nossa comunicação com os nossos clientes, as nossas parceiras, os nossos maridos, eu não tenho, nossos filhos, na sociedade em si, porque às vezes é comprar uma briga que não vale a pena e você vai entrar numa energia que não é legal. Por quê? Uma comunicação errada, tá bom? Gestão de tempo, eu sei que vocês aqui são multitarefas, são multipotenciais, todas nós temos desafios, muitos desafios diários, e aí eu convido vocês a ter uma boa gestão de tempo, que é uma estratégia da inteligência emocional. Use o calendário bem bonitinho, porque assim você não se sente frustrada quando você não consegue. Dê tempo para as coisas realistas, né? Seja realista para você não se sentir frustrada. E quando você consegue fazer essa gestão de tempo, o seu cérebro libera dopamina também. Fiz essa tarefa, acabou o dia, libera dopamina, ela conseguiu, tá bom? Vou passar esse aqui. Então, o desafio mesmo é que vocês consigam não desistir, né? Sempre recomeçar, não tem problema. Poxa, essa semana minha gestão de tempo eu não consegui nenhum dia, não tem problema. Recomeça, faz tudo de novo, reveja como você está fazendo a sua gestão de tempo, né? Para que você não se sinta frustrado, tá? Controlar os impulsos, controlar os sentimentos, para que você domine, né? As sensações, não deixam ansiedade, depressão ou explosão, né? Principalmente com cliente chato, tá bom? Sempre busque ler livros edificantes, assistir vídeos, acompanhar pessoas, fazer as mentorias da Ju, para que você sempre desperte o seu autodesenvolvimento e evolua como pessoa e como profissional, tá bom? Bom, aqui então vou recapitular até o que a gente falou, recadinhos finais, tá? Descasque mais, desembrulhe menos, como eu falei. Além do triptofano, gente, olha só que interessante. A falta de B12 te dá fadiga, depressão, desânimo. É só a falta de B12. Aí você vai lá procurar uma psicóloga, um psiquiatra, toma remédio, e meu Deus, era só a falta de um B12, que a carne não tá barata, né, gente?
e a gente diminuiu o consumo de carne lá da época dos homens das cavernas, e nosso corpo precisa de B12, fonte de B12 é a carne. Aí a gente diminui a carne, não come direito, tá faltando B12, fica depressiva e já vai procurar o psiquiatra. Não! Vai comer carne ou vai suplementar o B12 aí, qualquer farmácia vende. B12 e vitamina D, tá? Dá para suplementar, quem não tá tomando solzinho de todos os dias, faça isso, ou peguem fontes de alimentos naturais ou faça suplementação. Eu mesma estou fazendo a suplementação porque a minha própria alimentação não é o suficiente, tá? Beba água, falei para vocês, mexa-se, né? Vai caminhar em parque, aonde você conseguir. Tenha autocuidado, beleza, momentos de lazer, que é a comemoração, o seu cérebro precisa disso. Trabalhe com o que você gosta. Todos nós temos um dom, talento, uma habilidade única. Então, faça o que você gosta, a vida é muito curta para a gente fazer algo só para ganhar dinheiro. Faça as autossugestões que eu dei dicas aí para vocês. Faça escrita, falada, pensada. Faça autossugestão, super funciona. E não fala a parte negativa, tipo, ó, não sou ansiosa, não sou ansiosa. Não, pelo amor de Deus. Fala a parte positiva, o oposto positivo das coisas, tá bom? Ao acordar e ao dormir, é propício o seu cérebro estar no ondas teta, ele tá mais ali, ó, aberto às sugestões, tá? Então, você aproveita antes de dormir e ao acordar para fazer essas autossugestões, funciona super bem. O nosso cérebro funciona por repetição, então as sinapses se fortalecem com a repetição. Valorize esse processo, não desista, comece de novo. Esse treino, essa prática, essa perseverança vale a pena. Nosso cérebro só deixa, aliás, o nosso subconsciente, ele só deixa algo entrar através da repetição ou uma emoção, um trauma muito forte, tá? Estabeleça metas alcançáveis, né? Sempre, onde eu quero estar daqui 3 meses, onde eu quero estar daqui 2 anos. O relatório do sucesso, estou pensando em fazer uma palestra só sobre isso, mas anote no seu caderninho da gratidão quais são todos os sucessos, as conquistas que você já teve, pequenas, médias e grandes conquistas. Você faz eu falo que é o inventário do sucesso. Eu tenho uma lista e sempre vou acrescentando ali. Sempre que eu preciso, eu pego essa lista e revejo. Essa aqui é uma dica de ouro, tá? O inventário do sucesso, o relatório de sucesso. Todas as conquistas que você já tem na vida toda e cola num papel bonito no seu guarda-roupa para você ver sempre e deixa linhas para você acrescentar, tá bom? Cuidado com o que você assiste, lê e ouve, já falei. Diminui o tempo em telas, gente, mesmo que você trabalhe com isso, tenta diminuir a sua gestão de tempo, coloca prazo para você ficar nas redes sociais. Vai ver que isso vai ajudar bastante na sua vida, principalmente na higiene do sono, um pouco antes de você dormir, tá bom? Priorize o seu soninho, né? A ciclo circadiano, era isso que eu queria lembrar. Tô feliz que eu tô lembrando, ciclo circadiano, né? Ele sabe quando anoiteceu, quando amanheceu. Então, tenta equalizar o seu sono para mais ou menos esse horário, ou seja, dormir 10 horas, coisa assim, tá? Vai tentando. Eu sei que não é fácil, mas vai tentando. Atenção plena em você e no presente, pratica o mindfulness, vai tentando, não é nos primeiros dias que você vai conseguir se concentrar, deixar seus pensamentos calmos e organizados, é bem difícil. Eu, por exemplo, eu não conseguia nem visualizar coisas, aí eu fazia a prática de visualizar uma maçã, aí eu fui treinando, não é fácil, mas a gente consegue, tá? Oxigênese, faça técnicas da respiração, como eu ensinei para vocês. Se no meio da noite bateu uma insônia, faz essa técnica da respiração e aí você vai visualizando partes do seu corpo se relaxando e fazendo a respiração, você vai conseguir dormir. Busque ajuda profissional, tá, gente? Psicóloga, psicoterapeuta, a terapia TCC, adoro, que ela te dá atividades para você fazer, não ficar só você falando com o profissional, tá bom? Espiritualize-se, olha que legal, a neurociência, ela respalda você se espiritualizar. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de conexão divina, que faça sentido para você.
A espiritualização, você buscar o divino, te ajuda nessa alta performance, tá bom? Tenha boas relações, né? Tem várias experimentos sobre isso, sobre quais relações que você tem. Se afaste de pessoas tóxicas, tá? Perceba a sua autossabotagem, o seu cérebro, ele quer economizar energia, ficar na zona de conforto, assistir série na Netflix. Ele quer que você procrastine. Fique atenta a isso. Ele é ruim? Não, ele está fazendo o trabalho dele de te proteger. Só que você é uma mulher de sucesso. Você é uma mulher que não vai deixar o seu cérebro te sabotar. Então agora você tem a responsabilidade da consciência, tá bom? Induza o seu corpo, sempre posição ereta, cabeça levantada, a posição de vitória, vai lá no banheiro, grita, faz a posição Mulher Maravilha, né? Faz sorrir. Eu ensinei para o meu pai que forçar o sorriso libera, né, dopamina, serotonina. Aí meu pai falou, ai, Cintia, eu parecia um retardado fazendo assim, ó, forçando. Mas não é que deu certo, filho? Ele falou para mim, dá. Sai, tá nervosa, vai lá e fica assim, ó, toma besta, forçando, mas até forçar o sorriso dá certo. Faça o teste para vocês verem, tá? Bom, chegamos ao final onde eu vou fazer a tal da dinâmica, da prática com vocês. Quero saber se vocês têm alguma dúvida ou querem fazer alguma colocação, porque agora a gente vai entrar numa dinâmica que algumas vão se emocionar, mas desculpa, gente, Não, o eu barulho coloquei externo. aqui Ah, rapidinho, assim, tá coloquei bom. no chat, não sei se você viu. Nosso Vi. ego, ele demora 10 minutos para acordar. Então, aquela sonequinha que você coloca, você poderia estar melhorando a sua vida. Então, a gente acorda e o nosso ego, que tanto pode colocar, geralmente ele vai colocar a gente num lugar de, ah, não, estou pensando que o meu sonho é ter uma mansão na praia, na Ilha Bela. Nos primeiros 10 minutos que você acorda, não tem julgamento, porque o ego ainda não acordou, né? Então, é um momento poderosíssimo para que a gente faça visualização ou escreva alguma coisa. 10 minutos. Depois de 10 minutos, o ego vai acordar e o racional vai vir. Porque o que, que eu percebi quando eu comecei a fazer essas práticas? Às vezes eu mesmo já me auto-sabotava. Tipo, ah, me imagino, sei lá, em Londres. Gente, imagina, eu nunca fui lá, ninguém da minha família nunca foi. Você fala, não, mas eu quero ir. Então você fica tentando visualizar, mas você fica indo e voltando. E aí, quando você faz isso nos primeiros 10 minutos, não tem, você consegue ir porque o seu ego ainda está dormindo. Então, fiquem atentas, porque esse momento de tô quase dormindo ou acabei de acordar é muito poderoso. E aí, o que que as pessoas fazem quando acordam? Ou coloca no raio do soneca, por que vocês acham que o soneca é de 10 minutos? Ou pá, pega o celular e põe na cara, né? E aí, quando aciona a luzinha do celular, a gente já traz o cortisol, porque o cérebro já entra em alerta. Isso. Então, fiquem aí. Parece muita coisa, ou parece que, tipo, meu Deus, não dou conta, mas, gente, isso faz muita diferença para o dia a dia, para o sucesso, para as realizações. Né? Eu não consigo fazer, acorda 15 minutos mais cedo todo dia, daqui a pouco seu corpo vai acostumar a acordar 15 minutos mais cedo, né? Porque vale muito a pena. O Ai, resultado. ai, que linda. Ó, obrigada pela contribuição, Ju. Agora eu vi aqui as meninas falando. Meus amores, bora lá. Descruza os braços, as pernas. Vamos soltar um pouco, que eu vou fazer uma prática agora com vocês. Eu gostaria que vocês lentamente fossem fechando os olhos. Esse ambiente é seguro, é tranquilo. Vai ser coisa de 3, 5 minutinhos no máximo, tá bom? Eu vou conduzir uma mentalização com vocês. E aí, vamos se acalmando,
Solta os braços e as pernas, descruza. Eu vou colocar uma musiquinha. Fiquem com os olhos fechados. Só vou pedir para a Ju, quando o áudio entrar, você me dizer se tá tudo bem, tá bom? Se entrou o áudio. Entrou? Então vamos lá. Se mantenham com os olhos fechados. Agora, o seu sonho está sendo realizado. Guarde essa imagem da pessoa que você mais ama, te abraçando forte. Se recorde do cheiro, da cor, da temperatura. Tire uma foto na sua tela mental.
e guarde essa foto agora no seu coração. Respira fundo, vai agradecendo ao Divino Criador te dar a oportunidade de visualizar na sua tela mental a sua meta, o seu sonho sendo realizado, o que é sucesso para você acontecendo agora. Respira fundo, vai voltando com calma no seu tempo. Pode abrir os olhos com muita gratidão e sorriso no rosto. Tá todo mundo bem? Como que vocês estão? Gente, eu sempre sinto a energia quando eu faço essa prática, eu sinto a energia de vocês. É tão incrível isso, é tão gostoso. É uma egrégora de realização inenarrável. É muito bom. Vocês são muito fortes, muito, muito fortes. Eu senti tudo aqui, me arrepiei toda. Alguém quer falar o que sentiu? Alguém quer contribuir? Como que sentiu? Conta pra mim. Estou vendo só os sorrisões aí. Ai, que delícia. Deixa eu colocar aqui o finalzinho para Eu quero vocês ouvir agora. alguém falar, porque eu não vou falar, não. Eu quero também. Cadê vocês? Bruna, Bianca, Helena, não falaram hoje. Estão emocionadas. Depois vocês gravam para mim um depoimento que eu quero saber o que vocês sentiram aí. Vocês se conectaram. O segredinho é essa foto que vocês tiraram. Como a Ju falou, antes de dormir, ao acordar, resgata essa foto do seu coração, visualiza acontecendo, complementa essa visualização, principalmente antes de dormir, ao acordar. É muito poderosa essa visualização, ela é muito poderosa. Aproveitem que a gente só fez a primeira foto. Vocês podem replicar essa prática todos os dias. E eu garanto que dá certo, tá? Sobre ação, né? Então hoje a gente falou de muita coisa prática, sobre o que fazer de verdade, não ficar só na área do conhecimento, né? Eu quero falar uma história para vocês. Era uma vez, uma mulher estava na praia e ela percebeu que muitas estrelas do mar estavam fora do mar. A maré baixou muito rápido, muitas estrelas estavam ali se ressecando, se deteriorando, porque a maré baixou muito rápido e elas não voltaram. E essa mulher, ela pegava uma estrela e jogava no mar, pegava outra estrela e jogava no mar. A praia toda imensa, aquela praia enorme. E ela foi fazendo isso. Passaram algumas pessoas e disseram: mulher, dá uma olhada no tamanho dessa praia. Isso que você está fazendo não faz diferença nenhuma. Ela pegou uma estrela, jogou no mar e disse: para essa eu fiz a diferença. Então, se hoje eu conseguir tocar no coração de pelo menos uma de vocês, para que vocês levem esse conhecimento para mais pessoas, para mim o meu propósito divino já está cumprido. Muito obrigada, estrelas maravilhosas. Esse aqui é meu Instagram para quem ainda não me segue, Cíntia Kelly Oficial. Se quiserem me mandar mensagem, lá tem meu WhatsApp também. Eu me coloco à disposição para quem quiser tirar dúvidas também, comentar como se sentiu hoje. Eu fico à disposição, mas eu gostaria de ouvir